Uma sequência é formada pelos primeiros números ímpares positivos que possuem 3 e apenas 3 divisores positivos distintos. A diferença entre o sexto e o quinto termo dessa sequência é: como eu quero os primeiros números ímpares positivos com 3 e apenas 3 divisores positivos, eu tenho que lembrar que o que define a quantidade de divisores é a fatoração do número. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 ao quadrado, quais vão ser os divisores de 3 ao quadrado? Eu vou ter 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Então, eu vou ter quantos divisores ímpares positivos? O 3 ao quadrado, que é 9, ele vai ter o 1, não é? Porque 3 elevado a 0 é 1, o 3 e o 9. Então, se eu quero determinar os primeiros números ímpares positivos que possuem 3 e apenas 3 divisores positivos, eu vou ter que pegar os números primos, ímpares, e elevar ao quadrado. Então, o meu primeiro termo eu já tenho, que é o 9, não é? Depois, se eu pegar o 5 ao quadrado, eu vou ter o meu segundo termo, que é 25. Os divisores de 25 são 5 elevado a 0, que é 1, 5 elevado a 1, que é 5, e 5 ao quadrado, que é o próprio 25. Então, ele tem 3 divisores ímpares positivos. Depois, eu vou ter o 7 ao quadrado, que é o 49, que é o meu terceiro termo. Como 9 não é primo, eu pulo para o 11. 11 ao quadrado, que vai me levar no 121. E 121 vai ter 3 divisores. Eu já estou no quarto termo. Agora, o quinto termo é 13 ao quadrado, não é? Então, 13 ao quadrado vai me levar no 169. E 169 só vai ter 3 divisores, o 13 e o próprio 169. Eu já estou no quinto termo. E o sexto termo seria o próximo número primo ao quadrado. Bem, depois de 13, o próximo número primo é 17. Então, vou ter 17 ao quadrado, que vai me levar no 289. Como eu quero a diferença, eu vou fazer 289 menos 169. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer aqui, ó. 289 menos 169. Bem, se de 9 eu tiro 9, eu fico com 0. Se de 8 eu tiro 6, eu fico com 2. E se de 2 eu tiro 1, eu fico com 1. Então, o resultado deu 120. Aí, vamos buscar a alternativa. Olha só, alternativa D, 120. Há 2 anos, em uma empresa, a razão entre o número de funcionárias mulheres e o número de funcionários homens era 7/12. Hoje, sem que tenha aumentado ou diminuído o número total de funcionários, homens e mulheres, essa mesma razão é 9/10. A diferença do número de funcionários mulheres de hoje e de 2 anos atrás corresponde, em relação ao total de funcionários, homens e mulheres, da empresa a um valor. A razão que tinha entre mulheres e homens era de 7/12. E essa razão passou de 9 para 10 sem alterar o número de funcionários. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou supor que tinham 19 funcionários exatamente e continuou com 19. E aí, quando aumentou de 7 para 9 a quantidade de mulheres, qual foi o aumento que eu tive? Foi um aumento de 2 mulheres. Então, eu preciso saber quanto que 2 representam em 19, só que essa resposta eu quero em porcentagem. Então, para saber quanto que 2 representa em 19, eu vou fazer uma regra de 3. 2 está para 19, a parte está para o todo, assim como x está para 100, porque 100% é o todo na porcentagem. E aí, multiplicando em cruz, eu vou ter 19x, 2 vezes 100, igual a 200. Passo 19 dividindo. X igual a 200 sobre 19. E esse x já vai ser o meu resultado em porcentagem. Então, eu preciso fazer essa divisão, 200 por 19. Quanto que dá isso aqui? Bem, 200 dividido por 19, dividir é perguntar quantas vezes um número cabe no outro, né? 19 cabe uma vez no 20, 1 vezes 19 dá 19, para 20 falta 1,
baixo o 0, baixou, obrigado a dividir. 19 não cabe no 10, então eu coloco 0, 0 vezes 19 é 0, para 10 faltam 10. Eu coloco um 0 e uma vírgula aqui. E 5 vezes 19 dá 95, para 100 faltam 5. Então isso aqui já é suficiente, ó. 10,5, eu posso dizer que isso aqui vai dar aproximadamente 10,5, e aí eu coloco o símbolo de porcentagem. Vamos ver as nossas alternativas. Eu tenho aqui menor que 5%, não é. Entre 5% e 8% também não é. Entre 8% e 10% não é. Entre 10% e 12% tá certo, porque era 10,5%, e maior que 12%. Então vem aqui e marco alternativa D, entre 10% e 12%. Para preparar um certo número de caixas, 15 funcionários de uma empresa trabalharam durante 8 horas, cada um preparando 7 caixas a cada 20 minutos. Já cansados, 3 dos funcionários foram embora e os que ficaram trabalharam por 6 horas, mais lentos, cada um deles preparando 7 caixas a cada 40 minutos. Ao todo, nessas 14 horas, os funcionários conseguiram preparar um número de caixas. Na primeira situação, eu tenho 15 funcionários trabalhando durante 8 horas. Então, se eu tenho 15 funcionários trabalhando durante 8 horas, eu posso fazer 15 vezes 8, eu vou ter 120 horas de funcionários trabalhando. Eu sei que cada um estava preparando 7 caixas a cada 20 minutos. Se eu penso em 7 caixas a cada 20 minutos, 7 caixas a cada 20 minutos, eu consigo transformar esses 20 minutos em 1 hora. Como? Multiplicando por 3. Se eles fazem 7 caixas a cada 20 minutos, vou colocar um Szinho aqui para ficar melhor, 7 caixas a cada 20 minutos, se eu multiplicar os 20 minutos por 3, eu vou ter 1 hora. E aí eu posso concluir que eles estavam fazendo 21 caixas por 20 minutos vezes 3 é hora, 21 caixas por hora. Como eu tinha 15 funcionários vezes 8 horas, eu tenho 120 vezes 21 caixas. Então, se eu fizer 120 vezes 21, eu vou ter 2.520 caixas. Agora, na segunda situação, o que ocorreu? Saíram 3 funcionários, quer dizer, eu tinha 15, eu perdi 3 funcionários, eles trabalharam 2 horas a menos, trabalharam 6 horas, e estavam fazendo 7 caixas a cada 40 minutos. Ou seja, eu tinha, então, 12 funcionários, vezes 6 horas, eu tinha 72 horas de funcionários trabalhando. Eles estavam fazendo 7 caixas a cada 40 minutos. Então, 7 caixas a cada 40 minutos. O que ocorre é o seguinte, se eu multiplicar 40 por 1,5, eu vou ter 60 minutos, que é 1 hora. E se eu multiplicar o 7 por 1,5, eu vou ter 10,5 caixas por hora. Agora, 10,5 caixas por hora de cada funcionário, e eu tenho 72 horas de funcionário trabalhando, eu vou ter o quê? 72 vezes 10,5 caixas. Quanto que vai dar isso aqui? Bem, se eu multiplicar 72 por 10,5, isso vai me dar 756. Agora, basta somar aquelas 2.520 caixas que eu já tinha. Fazendo 2.520 mais 756, eu vou obter quanto? Bem, vamos ver aqui, Isso aqui vai dar 6, 2 mais 5, 7, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 2, 3. 3.276 caixas. E aí, vamos olhar nas alternativas qual é condizente. Bem, 3.276 está entre 3.150 e 3.200? Não. Também não está entre 3.200 e 3.250. Eu sei que 3.276, que foi o valor que eu achei, vai estar aqui, Vai estar entre 3.250 e 3.300, ou seja, é a alternativa C. E as outras alternativas também estão descartadas, 3.300, 3.350 é muito alto,
3.350, 3.400 também é muito alto, ou seja, alternativa C. Considere as seguintes afirmações. 1. Agnes é atriz ou Bernardo não é diretor. 2. Cíntia é estilista e Dinorá não é cantora. 3. Elivaldo não é segurança ou Fred é assistente. 4. Se Bernardo é diretor, então Elivaldo não é segurança. Sabe-se que as afirmações 1 e 4 são falsas e que as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. Sendo assim, é logicamente verdadeira a alternativa. A primeira afirmação, Agnes é atriz ou Bernardo não é diretor, eu vou representar por A ou não B, porque eu tenho aqui uma afirmação, Agnes é atriz, eu estou usando a letra A para representar, e Bernardo não é diretor. Como eu tenho uma negação, eu vou fazer o quê? Usar o não, a negação de B, né? Porque B de Bernardo. Depois eu tenho Cíntia é estilista, que eu vou chamar de C, e Dinorá não é cantora, novamente uma negação. Então eu vou ter C e não D, né? Cíntia é estilista e Dinorá não é cantora. Depois eu vou ter aqui, ó, a seguinte afirmação: Elivaldo não é segurança ou Fred é assistente. Então eu tenho uma negação de E ou uma afirmação de F. Vai ficar como? Eu vou ter aqui não E ou F. E finalmente, se Bernardo é diretor, então Elivaldo não é segurança. Eu tenho um B, né? Aqui eu tenho se B, então não E, porque é negação de E, que vai ser representada dessa maneira, ó. Se B, então não E. Eu sei também que as afirmações 1 e 4 são falsas e 2 e 3 são verdadeiras. Então, essa afirmação aqui, ó, A ou não B é falsa e B, se B então não E, é falsa. Ou seja, eu preciso da negação delas. A negação de A ou não B seria o quê? Seria não A, né? Pela regra de De Morgan, eu nego, mudo o conectivo de ou para E e depois nego não B, que vai virar o próprio B, que é a dupla negação. Negação da negação de B é o próprio B. Então, isso aqui é uma afirmação verdadeira, não A e B. E a negação desse se B, então não E, como é a negação de uma condicional? Eu afirmo o antecedente e nego o consequente. Como aqui o consequente já é uma negação, eu vou ficar com B e E. E essa afirmação B e E, né, essa proposição B e E, ela é verdadeira. Então a minha nova estrutura vai ser a seguinte, ó. Eu vou substituir o não A, o A ou não B por não A e B, e o se B então não E por B e E. Então eu tenho aqui apenas afirmações verdadeiras. Não A e B, C e não D, não E ou F e B e E. Tá? Eu substituí a primeira e a quarta, porque a segunda e a terceira eram verdadeiras. Vamos agora colocar as minhas proposições simples, né? Eu tenho A, B, C, D, E e F. Eu vou querer descobrir o valor lógico dessas proposições. Então, eu sei aqui que quando eu tenho um conectivo E, ambas as minhas proposições, ó, não A e B, vão ser verdadeiras. Mas dizer que não A é verdadeiro é a mesma coisa que dizer que a proposição A é falsa e eu tenho B verdadeiro. Depois eu tenho aqui, ó, C e não D. Então o C é verdadeiro e o não D é verdadeiro, o que torna o D falso. Então o C é verdadeiro e o D é falso. Depois eu tenho não E ou F, né? Como é que eu tenho um conectivo ou, eu não consigo agora, com as informações que eu tenho, dar o valor lógico nem de E nem de F. Mas olhando aqui B e E, eu tenho que o B é verdadeiro e o E também é verdadeiro. Agora eu posso voltar aqui, ó. Não E ou F. O E é verdadeiro, o não E é falso. Se aqui é falso e eu tenho um ou, eu preciso que esse Fzinho aqui seja verdadeiro. Então, essa proposição
F é verdadeira. Lembrando que esse F aqui é de uma proposição. É diferente desse F que são valores lógicos. E aí eu já tenho todos os valores lógicos anotados. Ó. A, B, C, D, E e F são respectivamente falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora a gente pode finalizar a questão. Então vamos olhar aqui as alternativas. Dinorá é cantora ou Agnes é atriz? Dinorá é cantora ou Agnes é atriz, eu estou trabalhando com o quê? Com falso, né? É falso que Dinorá é cantora ou é falso que Agnes é atriz. Então, falso ou falso dá uma falsidade. A afirmação A está descartada. Afirmação B. Se Agnes é atriz, então Elivaldo é segurança. Então, tenho uma falsidade, né? Se Agnes é atriz, então, né? C falso, então E verdadeiro. Agora, se eu tenho uma coisa falsa, se falso, então uma verdade, o valor lógico disso é verdadeiro. Então, essa afirmação é verdadeira. Agora, Fred não é assistente e Cíntia é estilista. Fred não é assistente. É falso, ó, porque Fred é assistente, né? A letra F era verdadeira. E aqui eu estou falando não F. Então, eu tenho falso e Cíntia é estilista verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. Também está descartado. Se Bernardo é diretor, então Dinorá é cantora. Olha só, se Bernardo é diretor, verdadeiro, então Dinorá é cantora, falso. Eu tenho se V, então F, é uma falsidade. E, ou Bernardo não é diretor, ou Fred não é assistente. Olha, Bernardo é diretor e Fred é assistente. Eu estou falando ou falsidade ou falsidade. Isso dá uma falsidade. Então, a única alternativa correta é a B. Se Agnes é atriz, então Elivaldo é segurança. Considere os conjuntos, suas respectivas intersecções e a existência de elementos em todas as regiões do diagrama. Então, tem aqui um diagrama que tem os conjuntos K, Q, J e M. A partir dessas informações, é correto concluir que, vamos analisar alternativa por alternativa. Qualquer elemento de J que não seja elemento de Q é elemento de M. Então, olha só, qualquer elemento de J. O J está nessa região aqui, ó. J está determinado por isso aqui. Qualquer elemento de J que não seja elemento de Q, olha só, os elementos de Q estão aqui. Então, o que eu quero é essa região. É elemento de M. Isso é falso, por quê? Porque eu posso pegar um elemento aqui, ó. Eu peguei um elemento de J, que não é elemento de Q e também não é elemento de M. Então, a afirmação A está descartada. Afirmação B. Há elemento de K, que além de ser de K, é também elemento de J, mas apenas de J. Então, eu quero um K que também seja elemento de J, mas apenas de J. O que seria isso? Olha só. O K está aqui. Ele precisa ser elemento de J. Então, ele tem que estar nessa região aqui. Mas seja apenas de J. Isso é impossível, porque essa intersecção de K e de J vai pegar também elementos de Q. Então, todos os elementos que estão aqui também são elementos de Q. E eu quero que seja apenas de J. Então, a afirmação B também está descartada. Afirmação C. Os elementos de M, que também são elementos de Q, não são apenas elementos desses dois conjuntos. Olha só, tem um não aqui, ó. Não são apenas elementos desses dois conjuntos. Os elementos de M, que também são de Q, vão ser os elementos que vão estar aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. E quem está, esses dois xizinhos, né? Quem está, né, numa dessas posições, podem ser também elementos de J ou elementos de J e de K, não é? Eles não são apenas elementos desses dois conjuntos. Eles podem estar no terceiro, no J, ou no J e no K. Então, a afirmação C está correta. Vamos olhar as outras alternativas.
né? Apesar de eu já saber que a C está correta, vamos ler a D. Ó. Todo e qualquer elemento de Q é elemento de pelo menos mais dois conjuntos. Bem, todo e qualquer elemento de Q, vamos tirar isso aqui, é elemento de pelo menos mais dois conjuntos. Eu posso pegar um contra-exemplo aqui, ó. Se eu pegar um elemento aqui, ele é elemento de Q. Mas ele é elemento de pelo menos mais dois? Não. Ele é de Q e apenas J, né? Ele não é de mais dois. Ele é apenas de mais um, que é do J. Então, a afirmação D está errada. A afirmação E está dizendo, há elemento de M que seja elemento apenas de M e Q? Bem, se eu quero estar em M e em Q ao mesmo tempo, eu vou estar ou nessa região ou nessa região. E aí, eu vou estar necessariamente dentro de J. Então, eu não consigo ser apenas elemento de M e Q. Porque, olha só, o Q está dentro de J. Se você for elemento de Q, obrigatoriamente você já é elemento de J. Então, é impossível que você seja elemento de apenas M e Q. Então, eu não consigo achar um elemento de M que seja elemento apenas de M e Q. Então, o que reforça que a nossa alternativa é a alternativa C. Os elementos de M, que também são elementos de Q, não são apenas elementos desses dois conjuntos.